Quais são os melhores papéis para fazer o desenho realista? Muita gente que está começando tem essa mesma dúvida. Em alguns outros vídeos aqui do canal eu já falei sobre papéis e eu já tinha prometido que eu ia me aprofundar um pouco mais nesse tema. Então nesse vídeo de hoje eu quero me aprofundar mais, mostrar desenhos feitos nos papéis, falar das características deles, para no fim você entender quais são os melhores papéis para o realismo. E desde já, se esse assunto aqui é importante para você, ajuda o canal a trazer mais conteúdos que vão te ajudar ainda mais, né? Curtindo o vídeo, comentando, que através dos seus comentários que eu melhoro os conteúdos, que eu trago conteúdos que vão te ajudar ainda mais. E para você não perder esses conteúdos, é muito importante também você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho, tá? Ative as notificações, porque é só assim que o YouTube te avisa quando vem os vídeos. Se você não ativar, você acaba perdendo. Bom, então vamos lá entrar no assunto desse vídeo. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre os papéis, e nesse vídeo eu quero especificar bem e me aprofundar nesse tema, a primeira coisa, antes de tudo, é o tamanho do papel. Então a primeira coisa, o tamanho do papel, esse por exemplo que eu estou aqui, é o tamanho A4. Tamanho A4 é esse tamanho mais comum que a gente usa para trabalhos escolares, para documentos, para impressora, é esse tamanho mais tradicional e mais usado, que é o tamanho A4, tá? Um tamanho comum de papel sulfite, papel para documento. E é também onde eu faço a maioria dos meus desenhos nesse tamanho A4. Aliás, os tamanhos que eu mais uso nos desenhos é o A4 e o tamanho A3. Então, para você que está começando, é bem simples. Tamanho A4, que é o que eu te mostrei aqui, mais tradicional. Tamanho A3 vai ser o equivalente a dois tamanhos A4 juntos, tá? Essa medida aqui, ó, o papel cresce nesse sentido, é como se fosse dois papéis tamanho A4. Olha só, aqui eu tenho um desenho A3, olha só o tamanho dele, né? Justamente o tamanho de dois tamanhos A4, né? Esse aqui foi feito no tamanho A3, papel Hahnemühle, e calma, tá? Que nesse vídeo eu vou detalhar, explicar sobre a marca, a característica do papel, mas por enquanto a gente precisa entender sobre o tamanho. Mas presta bastante atenção em tudo que eu vou te mostrar, te falar. Eu vou mostrar desenhos feitos em cada um desses papéis que eu vou te mostrar aqui. Então quanto mais atenção você tem, mais dúvida você esclarece. E só para você entender também sobre a medida um pouco, o tamanho A4 ele vai ser 21 centímetros, tá? Por 29,7 aqui, ó. 29,7 de altura e 21 aqui de largura. O A3 simples, né? É só pegar os 29,7 centímetros de largura e a altura cresce. A altura do A3 vai ser 42 centímetros. Então a altura do A3 42, a largura 29,7. E aí olha só essa imagem que eu estou colocando para você dar uma olhada, onde mostra, né, essa questão de tamanho de papel. Depois, se a gente pegar o A4 e dividir no meio, a gente vai ter um tamanho A5 nessa metade. Se a gente pegar essa metade e dividir de novo no meio, a outra parte vai ser um tamanho A6. Se a gente pegar o tamanho A6 e dividir de novo na metade, aquele pequenininho vai ser A7. E assim vai, cada vez diminuindo mais, A8, A9, A10. Tem os papéis também bem grandes, né, que juntando 2 A3, juntando vai dar um tamanho A2, como você vê nessa imagem. Se juntar 2 A2 já vai estar um tamanho bem maior, que vai ser o tamanho A1. E você repara que essa imagem de ilustração, o tamanho inteiro dela é um tamanho A0, né, que está aí no meio. Mas por que eu estou te falando isso? Para você entender que não tem muito segredo, tá? As medidas geralmente são só a união de dois tamanhos, né? Uniu esses dois, virou outro. Uniu 2 A3, virou um A2. É assim que funciona. E você que segue aqui o canal, que a gente trata sobre desenhos realistas idênticos à foto, você vai ver que a gente vai trabalhar muito nesse tamanho A4. Você que estiver fazendo seus desenhos, provavelmente você vai usar também bastante o tamanho A4, né? De vez em quando você vai gostar de usar um tamanho A3, que é esse daqui, para você trabalhar ainda melhor, dependendo da imagem, né? Para você trabalhar bem os detalhes, com mais liberdade. E é claro que desenvolvendo a técnica você pode depois fazer trabalhos maiores, pode brincar fazendo também no A5, que é pequeno, né? Aqui, ó, mais um tamanho A3, daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse desenho, né, sobre o papel também. E daí beleza, a gente aqui entendeu um pouco sobre o tamanho. Agora eu já quero começar a falar sobre as características desses papéis. E para isso eu vou falar um pouco da minha experiência, porque assim como eu já fiz um vídeo aqui para o canal
que não foi tão aprofundado assim, mas eu falei da minha experiência, os papéis que eu usei, né? Eu não quero trazer, não quis trazer e não quero trazer assuntos sobre papéis que eu nem experimentei, né? Só porque alguém falou sobre ele. Então é um conteúdo bem rico, porque aqui nesse conteúdo tem anos, né, de experiência que eu passei com esses papéis, e isso facilita a tua escolha, facilita você entender sobre eles. Bom, quando eu comecei no desenho, eu não me atentei muito para esse lance de papel. Eu comecei no papel sulfite, tá? Esse papel bem comum que a gente usa na impressora, que é esse papel bem fininho, tá? E daí eu vou te falar a vantagem desse papel para você que está iniciando. Eu vou te falar os pontos positivos do papel sulfite e os pontos negativos. Ponto positivo, é um papel que você encontra fácil, né? Ou você já tem na tua casa, ou você encontra muito fácil em qualquer papelaria. E aí o que acontece com esse papel? Você vai conseguir começar, você vai conseguir fazer seus primeiros desenhos, tá? Se você seguir aqui o canal, todas as dicas, a técnica que eu te mostro, você vai conseguir sim usar o papel sulfite nesse começo. Só que agora a gente já começa a chegar nos contras, tá? Chega uma hora, e não vai demorar muito, que você vai começar a trabalhar camadas de sombreamento, vai fazer um trabalho mais elaborado, vai trabalhar melhor nos detalhes, nas texturas do seu desenho, e aí que as coisas começam a complicar com esse papel, porque ele é muito fininho, ele não é apropriado para desenho. Agora eu já estou entrando no tema gramatura do papel, que é a grossura. Esse daqui tem só 75 gramas por metro quadrado, então ele é um papel fino e leve. E ele também não é apropriado para desenhar. Então quando você estiver fazendo uma técnica melhor, desenvolvendo e aprimorando, você não vai conseguir mais usar esse papel. Ele vai te limitar demais, vai atrapalhar a tua evolução. Ele vai amassar também muito fácil. E abrindo também um parênteses, que eu fiz um desenho um pouco mais recente, que eu já tinha aprimorado a minha técnica, eu vou pegar ele aqui para te mostrar, que é esse daqui, olha só. Eu até gosto de fazer esse barulhinho para você ver, tá? No sulfite, é um papel bem fininho. E o que acontece? Eu adaptei, tá? A técnica que eu uso, eu adaptei, eu não fiz todos os detalhes do jeito que eu queria, porém eu consegui trazer um realismo para o desenho, eu consegui deixar um desenho bonito, agradável, com um bom trabalho e com a folha intacta, né? Sem estar com aquele monte de amassado. Porque antigamente, quando eu comecei, eu amassava muito, porque é uma folha muito complicada para trabalhar nela. Então, entenda bem o que eu estou te falando. Pode começar, tá? Não fica travado esperando um papel que você vai comprar. Você pode comprar, mas não fique esperando. Começa no sulfite, vai trabalhando, mas entenda que é por pouco tempo. Para depois, lá na frente, você conseguir adaptar a sua técnica e usar se quiser, mas você não vai ficar usando direto, tá? Eu usei esse daqui na videoaula dele também, que vai entrar dentro do nosso curso Maestria do Realismo. Mesmo quem está começando, pega essa técnica adaptada que eu usei e consegue aplicar no papel sulfite. Por quê? Porque está vendo um professor fazendo, alguém que já entendeu a forma de usar e está com uma técnica adaptada. Então você vê esse passo a passo, você até consegue desenvolver. Mas como eu falei, eu não indico você ficar nesse papel, tá? Você imediatamente tem que começar a ir para um papel apropriado para você melhorar cada vez mais a sua técnica. E agora eu vou falar sobre a gramatura desses papéis próprios de desenho. Como eu falei, a gramatura nada mais é do que o peso do papel, né, por metro quadrado. Geralmente é assim que vem. Como a gente vê aqui, olha só, 190 gramas por metro quadrado. Então a gente entende que esse papel, comparado com o sulfite, que é 75 gramas, esse é 190 gramas. Então é um papel mais encorpado, né? Ó, até no barulhinho você vê que é mais encorpado. E outra, tá? São papéis, a partir daqui, papéis apropriados para desenho, tá? Eles te ajudam, eles facilitam você usar técnicas de desenho neles. E daí agora eu vou seguir uma ordem dos papéis que eu comecei a usar e mostrando cada um deles eu vou mostrar também alguns desenhos que eu fiz nesses papéis. Vamos lá, o meu começo ele foi em papéis que eu não estou citando aqui, papéis que eu não fiquei muito tempo tentando me adaptar, então eu nem trouxe para falar nesse vídeo. Quando eu comecei realmente a fazer mais de um desenho, né, a treinar mesmo e sentindo o papel e me adaptando a ele, foi aqui, ó, no Canson XL Bristol. E agora eu já vou além, tá? Vou falar de gramatura, vou falar do tipo do papel, que é esse, né, Bristol. Vamos entender aqui que todo papel da linha Bristol, independente da marca, quando você vê papel Canson Bristol, papel, sei lá que marca Bristol, sempre que você vê essa palavra Bristol é porque é um papel bem liso. São papéis lisos. Papéis lisos, quando a gente abre,
a gente vê realmente ele é bem lisinho, bem acetinado. Então é um papel que não tem texturazinha nenhuma, tá? Talvez aqui no vídeo você não vai ver quando eu mostrar papéis mais texturizados, mas preste atenção que é só importante você entender, tá? O tipo do papel. Então, para deixar mais didática essa aula, deixa eu fazer um tour geral aqui sobre esses papéis e em seguida eu vou mostrando também os trabalhos. Mais uma coisa importante para você saber, tá? Esse daqui foi o primeiro que eu comprei, Canson Bristol. Depois, em seguida, essa capa que você está vendo eu já não comecei a ver no mercado. Então, esse tipo de coisa acontece, a capa muda. Então, começou a ser esse XL Bristol, que é essa capinha amarela, que até o momento desse vídeo é o que eu encontro, tá? Pela internet, nas lojas, é essa capa aqui. E falando em loja, daqui a pouco eu vou te falar também sobre as lojas para você comprar. Então esse aqui é o mesmo papel, tá? Esses dois são os mesmos, né? Só mudou a capa, quando a gente abre a gente vê a mesma coisa, tá? Ele é liso, ele é bem branquinho também, tá? Daqui a pouco eu vou te mostrar papéis um pouco mais creme, né? Eu falo amarelado, mas não que seja muito amarelo, é mais puxado para o creme. E esse da linha Bristol aqui ele é mais branquinho, né? Ele tem essa diferença também. E aí, abrindo mais um parênteses, tá? Tem desenhistas que vão curtir muito, vão amar trabalhar em papéis lisos e outros que não vão gostar, não vão se adaptar e vão preferir papéis mais texturizados. Eu, Henrique, experimentei texturizado, experimentei liso e eu gosto bastante dos papéis lisos. No início, para você que vai usar um papel liso, você vai achar estranho, tá? Eu não vim de cara gostando do papel. Eu comecei a fazer o desenho e era esquisito, parecia que eu estava patinando no gelo, era estranho, né? Eu passava o lápis, eu esfumava, era uma sensação bem estranha nos primeiros desenhos. Só que a gente não pode, no comecinho, fazer um pouco do desenho, né? O primeiro desenho já julgar e falar, ah, não quero, esse papel é ruim. Principalmente a gente quando está começando, tá? A gente tem que insistir um pouco, entender, sentir o papel, a característica dele, dar uma insistida mesmo para você poder se adaptar com o papel. E aí beleza, depois que eu comecei a usar o XL Bristol, que ele é liso, eu fui experimentar também um papel mais texturizado, que foi esse aqui, ó. Olha só como é que ele vem escrito, ó. Desenho 200, é da marca Canson, vem escrito aqui, desenho 200, e a gramatura, lembra que eu estou falando aqui da gramatura, 224 gramas por metro quadrado. Então percebe que ele é um papel bem mais encorpado ainda. Vamos ver se dá para ouvir, ó. Quando eu bato, ó, é bem grosso, né? Um papel bem encorpado, 224 gramas. Ele é mais voltado para a cor mais creme, né? Repara como aqui está mais branquinha a parte do plástico da capa e aqui já é mais creme, tá vendo? E outra coisa interessante é que, como eu falei, ele é mais texturizado. A texturazinha dele, que muito provavelmente não vai dar para ver direito no vídeo, ele tem uma leve texturazinha, né, na folha do papel. E aí normalmente quando a gente abre assim, a parte da frente é um pouquinho mais texturizado, a parte de trás, o verso da folha, é um pouquinho menos texturizado. Ele tem uma leve diferença, tá? Não muita. Então você pode experimentar, né? Ver onde que você acha melhor trabalhar. Normalmente, né, para você não usar essa parte muito texturizada, seria interessante você usar o verso do papel, mas não é uma regra, isso não é uma regra. Eu vou pegar agora um desenho para te mostrar, inclusive, que eu fiz na frente desse papel. Olha só, aqui eu peguei dois desenhos que eu fiz nesse papel, tá? Eu fiz mais desenhos nesse papel, mas aqui eu trouxe esses dois de exemplo. Aqui foi um crânio que eu desenhei nesse efeito de ferro. Daí eu já quero falar outra coisa importante sobre o uso desses papéis mais texturizados, tá? O que a gente usa? Em outros vídeos aqui do canal você já deve ter visto que a gente usa lápis graduados para fazer desenhos, né? Que tem graduações, diferentes tonalidades também. Tonalidades que eu falo, tons de cinza, né? As nuances de preto, cinza médio, cinza claro. E daí o que acontece? Quando a gente vai trabalhar em um papel assim mais texturizado, ele tem uma facilidade, tá, para escurecer comparado com um papel mais liso. E aí você pode perguntar, mas qual a diferença na prática? A diferença é que o papel liso, em vez de você vir, por exemplo, em uma tonalidade que você quer usar o lápis H, o HB, ou seja, você vai usar uma graduação HB para fazer uma parte desse desenho. Vai chegar no tom que você quer. No papel liso, a mesma graduação HB vai ficar mais clara. Então você vai perceber que para trabalhar no papel liso,
Se você usou HB aqui você vai usar uma graduação acima, né? A graduação B, por exemplo. Se você usou a graduação B aqui, provavelmente a 2B no papel liso vai atender você melhor nesse tom, nesse mesmo tom que você já alcançou com uma graduação mais clara nesse papel. Por quê? Porque nesse papel mais texturizado a gente vem trabalhando com a graduação, por exemplo, H, e a gente já chega num cinza forte, ele escurece mais fácil, tá? E daí a gente pode também ir trabalhando as camadas por cima, escurecendo aos poucos, de uma forma mais diferente nesse papel. Isso é muito sentido, tá? Eu tô falando aqui, mas você sente na hora de trabalhar. Quando você vem usar um papel liso, o trabalho é um pouco diferente. Se você vir com H e ficar trabalhando aqui no papel liso, quando você for querer fazer mais camadas no sentido de escurecer o que você fez, você não vai conseguir. Vai acabar rasurando o seu papel, não vai chegar no tom que você quer. Então a forma de trabalhar muda. É interessante nesse papel você vir fazendo de leve uma camada com lápis mais, por exemplo, um lápis de graduação B, por exemplo. Você faz um acinzentado com a mão leve, depois você vai esfumar e quando você for trabalhar mais camadas, você vai aplicando normalmente com lápis mais assim, tá? B, 2B, até HB dá para usar, mas você não vai usar graduações muito duras, como H, 2H, por exemplo, para chegar no mesmo resultado que você chegaria nesse papel. Então a forma de trabalhar muda, eu não quero também confundir a tua cabeça nesse vídeo, que a gente está se aprofundando sobre os papéis. Essa questão de sentir, do uso do lápis, pode ser mostrado em outro conteúdo, vai muito do que você está sentindo na hora de trabalhar, mas ao mesmo tempo eu quero te adiantar que a forma de trabalhar muda nesses dois papéis. Outra coisa que eu, Henrique, percebo que para trabalhar alguns detalhes, alguns efeitos, né, como você vê, às vezes eu trabalhando esses efeitos de pequenos detalhes na textura da pele, para o lápis deslizar de uma forma mais gostosa, mais natural, eu não acho tão interessante esses papéis muito texturizados, tá? Como esse que eu estou te mostrando, que é o desenho 200, né? Pelo menos até o momento a especificação da capa é essa, desenho 200, ele tem 224 gramas, ele é da marca Canson e é esse papel que foi feito, esse desenho que foi feito, esse também, esse canequinho de alumínio. Então o que acontece? Ele é um papel muito gostoso para trabalhar um sombreamento, para escurecer, é bem interessante, né? Ele é diferente nesse sentido de um papel liso. Entre aspas, ele escurece com uma certa facilidade. Você não tem tanto trabalho para escurecer essas partes de tons mais escuros. Mas quando eu coloco na balança, né, para fazer detalhes e tudo, eu ainda prefiro não usar papel muito texturizado. Eu ainda vou mais para essa linha dos papéis lisos. Aqui no canal eu não trato sobre desenho a lápis de cor até o momento, mas eu já fiz, tá? Eu já colori com lápis de cor também usando esse papel e foi bem interessante, né? A pigmentação do lápis fica bem viva, é um papel bem gostoso, bem interessante. E como eu falei, para tonalidade ele é muito gostoso. Para fazer alguns tipos de detalhes eu já não recomendo. E beleza, agora eu quero te mostrar também um pouco da característica do XL Bristol, tá? Eu não vou ficar mostrando tantos desenhos assim, que eu ainda tenho vários para mostrar nesse vídeo, mas aqui eu já peguei esse que foi feito nesse XL Bristol. Eu tenho vários desenhos que eu fiz nele. Então percebe que ele é um papel bem branco, né? Ele é acetinado, como eu falei, ele é bem liso. E eu achei super interessante, tá? Todos esses trabalhos de cabelo, de texturas, né? Como eu falei, eu acho muito gostoso trabalhar nesses papéis lisos. E é claro, precisa de adaptação, tá? É só mesmo questão de se adaptar. Depois que eu comecei a usar papel liso, que eu acabei gostando, eu resolvi experimentar um papel mais intermediário, que é esse. É um papel importado, que é o Honeymoon Nostalgie. Como eu falei, a pronúncia eu acredito que nem é do jeito que eu falo, tá? Honeymoon Nostalgie. Mas só para você entender, é esse papel. Ele tem 190 gramas por metro quadrado. Lembra que a gente já está começando a entender sobre gramatura, certo? Ele é um papel encorpado, interessante para o desenho. Percebe que o XL Bristol é 180 gramas, é muito interessante para desenhar. Agora o Honeymoon Nostalgie, que é 190 gramas também, uma gramatura bem interessante. Ele também é voltado, como eu falei, para essa parte mais creme. Sobre usar, né, a frente do papel quando você destaca do bloco, ou usar o verso, fica a teu critério, tá? Tem muita gente que fala que é melhor o verso, outros gostam da frente. Eu particularmente tenho uma leve diferença, tá? Não tem tanta diferença assim.
E eu particularmente gosto de experimentar, mesmo que a pessoa fale, o verso é melhor, mas tem hora que eu quero experimentar a frente, então eu vou na frente. A frente é melhor, tem hora que eu vou experimentar o verso, vou ver qual que é essa diferença na prática. Mas não fica muito encanado com isso, que não tem também tanta diferença assim não. Daí ok, eu cheguei nesse papel, eu fiz muitos desenhos, tá? Um papel que eu super recomendo, todos que eu estou mostrando aqui são papéis legais. Porém, quando você vai aprimorando, fazendo esses pequenos detalhes, eu já estou colocando para você na balança, né? Já estou meio que descartando um muito texturizado. Eu ao mesmo tempo penso que você pode se acostumar com papel texturizado ou você pode preferir um liso, porque isso é muito de desenhista para desenhista. Quando eu chego no Hahnemühle Nostalgie, é muito interessante quando eu chego nesse papel para falar dele, porque ele é um intermediário, ele não é um papel mega texturizado, não tem muita textura, ele não é um papel totalmente liso e acetinado como esses da linha Bristol. Então ele é um meio termo muito gostoso para trabalhar. Além de ser muito gostoso para trabalhar, ele é um papel importado, ele tem um excelente custo-benefício. Ele não é um papel caro e ele vem 50 folhas no bloco, ele vem muita folha. Por que eu falo isso? Porque tem muitos blocos de papéis, né, de algumas marcas que eles de repente até são bem mais caros, ele vem só 20 folhas. Então a gente tem que se atentar em tudo isso. E quando a gente está começando, eu não acho de maneira nenhuma interessante a gente ir em papéis muito caros, né? Papéis importados muito caros. Por quê? Porque você nem sequer desenvolveu sua técnica. E daí você fica, entre aspas, desperdiçando o papel, né? Fazendo exercícios, como a gente, por exemplo, no método maestria, no curso, a gente tem uma didática, tem um cronograma. Então, quem é aluno sabe, você vai começar do início, né? Do zero, você não precisa saber nada, você vai do zero, fazer os primeiros exercícios, os primeiros sombreamentos, a gente vai começar a passar por partes do rosto, olho, nariz, boca, a gente vai começar a trabalhar cabelos no módulo específico, depois a gente vai trabalhando um retrato completo de rosto, e nisso tudo a pessoa vai aprimorando a técnica, vai evoluindo a técnica dela. E daí sim, quando ela evoluiu, que é o momento dela ir num papel mais importado, se ela quiser gastar um pouquinho mais, porque ela já está com a técnica desenvolvida. Agora, se ela pega um papel super mais caro, só porque, claro, todo mundo vai falar que realmente ele é muito bom, para você iniciar, você vai acabar desperdiçando, né? Você ainda está no começo, você vai usar bastante folha, então é por isso que eu recomendo, tá? Eu super recomendo o papel Hahnemühle Nostalgie. Ele vai vir 50 folhas no bloco, você vai fazer muita coisa nesse papel. Eu tenho vários desenhos que eu fiz nele, eu continuo usando ele. Claro que se você quiser também encarar um papel liso, começar a se adaptar, eu super recomendo o XL Bristol. Ele também tem um bom custo-benefício, ele também vem 50 folhas no bloco. Então são dois papéis aqui excelentes, tá? E se você não quiser arriscar logo de cara um liso, você pode ir no Hahnemühle, tá? Depois vai se adaptando, começa se quiser experimentar um papel mais liso. Beleza? Eu vou te mostrar também alguns desenhos feitos no Hahnemühle. O primeiro que eu já te mostrei, claro, é esse. É um tamanho A3, como eu falei, é um tamanho maior, tá? E foi no papel Hahnemühle tamanho A3. Aqui mais um exemplo, olha só, esse bebezinho que eu desenhei também no papel Hahnemühle Nostalgie. É um papel muito gostoso para trabalhar, né? Ele é intermediário, como eu falei, dá para trabalhar bem os detalhes, ele escurece bem também, é bem interessante. Aqui até mais um também, que esse desenho já era para ter sido emoldurado. Ele foi uma técnica meio que eu usei também, carvão, que eu acabei ainda não completando, não colocado no caso num quadro, ou visto melhor o que eu vou fazer, porque eu acabei cortando, né? Ele era um tamanho A3, um Hahnemühle Nostalgie A3, mas o desenho foi um pouco menor, acabei cortando, mas eu ainda preciso trabalhar um acabamento nessas laterais aqui. Mas foi excelente, tá? Para trabalhar com carvão também foi show de bola. Então, sem dúvida nenhuma, é um papel que, por experiência própria, eu recomendo bastante para você que está iniciando, para você que já desenhou bastante, mas ainda está meio perdido com essa questão de papel, não se adaptou ainda, não conhece o Hahnemühle, vai sem dúvida nele, que com certeza vai ser um papel muito fácil para você se adaptar e trabalhar nele. Aqui também, como eu estou falando da minha trajetória e experiência, nesse meio tempo que eu estava usando esses papéis aqui que eu te mostrei, eu resolvi experimentar também esse papel aqui, ó, que é o Fabriano. Ele é o Fabriano do escolar ao profissional. E eu lembro que eu não lembro bem qual papel que eu estava buscando quando eu cheguei na loja, mas não tinha um papel que eu queria. E aí me ofereceram esse Fabriano, e eu lembro que eu julguei, né, dentro de mim, eu julguei muito esse papel. Eu falei, nossa, eu até comprei ele, porque ele é um papel
barato, eu vi que é 180 gramas, é encorpado, ele é liso também, então comecei a me interessar, mesmo tendo algum receio. Eu acabei comprando ele, mas no caminho de casa mesmo eu já fui pensando, eu acabei comprando um papel ruim, né? Eu fiquei pensando que ia ser péssimo e eu ia desperdiçar meu dinheiro. Ele é da marca Trident, tá? E aí, conclusão, eu cheguei em casa e usei já em alguns desenhos na época e eu gostei pra caramba desse papel, né? Para trabalhar, é claro que tem algumas coisas que eu não vou falar nesse vídeo, senão tinha que especificar demais, a gente vai acabar fugindo do assunto do vídeo, mas enfim, são formas diferentes de trabalhar no papel para chegar no mesmo resultado, né? Você chega no mesmo resultado, mas você trabalha de formas diferentes dependendo do tipo de papel. Ele é um papel liso, mas ele não é igual ao XL Bristol, então ele tem uma forma meio diferente aí de se trabalhar, tá? Tem hora que ele dá um trabalhinho para fazer alguns efeitos nele. E aí um dos desenhos que eu fiz nele foi esse, que aqui na verdade não é o desenho, isso aqui foi uma xerox que eu tirei do desenho, tá? Só para me guardar de recordação, para mim olhar, porque tá no tamanho real do desenho, que foi esse tamanho A3, tá? Vou virar assim. Tá no tamanho real do desenho, eu tirei uma xerox, entreguei o desenho no quadro. Foi um desenho que eu me emocionei bastante fazendo, ele tem toda uma história, né? Foi do grande pastor Rodrigo, e as características do papel para poder trabalhar, no fim das contas eu curti bastante mesmo, então eu gostei muito de trabalhar cada detalhe, o sombreamento, eu gostei da tonalidade, enfim, foi um papel que eu curti bastante, tá? Eu tenho, porque como eu tenho vários papéis assim, ainda tenho várias folhas dele, não uso tanto, mas foi um papel bacana, mas que como eu falei, eu sempre estou girando em torno desse vídeo, voltando para falar do Honeymoon e Nostalgia. Tá? Em questão de característica, para você que está iniciando, eu sempre vou voltar para falar sobre esse, para você começar em um tipo de papel assim, que é bem meio termo, tá? Como eu já falei aqui. Daí tem outro desenho também, agora que eu lembrei que estava aqui, que foi esse, né, que eu falei no início do vídeo, que foi feito nesse papel também, tá? Aqui é o desenho mesmo, que eu fiz essa parte da leoa e outra desenhista fez essa outra parte bem trabalhada, né? Bem legal aqui em volta, que foi feito nesse papel, tá? Eu gostei bastante de trabalhar com ele. Daí agora uma coisa muito importante na minha trajetória sobre papéis, tá? Que eu quero que você preste bastante atenção. Quando eu experimentei, quando eu cheguei até aqui, usei esses papéis que eu te mostrei com bom custo-benefício, foi o momento que eu resolvi comprar um papel um pouco mais caro, um papel mais interessante ainda para o desenho, ainda mais profissional, que foi esse papel aqui, tá? Aqui eu tô com um Lana Bristol tamanho A3, né? Esse tamanho maior. O que que acontece aqui? O Lana Bristol, ele é um papel, obviamente, da linha Bristol, um papel bem liso, que eu já tinha me adaptado no XL, que era liso, então eu curti muito e resolvi comprar esse mais profissional ainda, de mais qualidade, seguindo a mesma ordem da linha Bristol. Então ele é um papel bem liso, acetinado. Ele também é puxado para o branco mesmo, ele não é creme. É um papel super encorpado, né? Ele tem 250 gramas por metro quadrado. De todos que eu te mostrei aqui, ele é o mais grosso. É claro que existem papéis bem mais grossos ainda, né? 270, 300 gramas e por aí vai. Mas assim, eu particularmente amei essa gramatura de 250. É um papel que te dá muita liberdade, como eu falei, depois que você desenvolveu a sua técnica, já quer experimentar um papel ainda melhor, não esse especificamente somente, como outros papéis de mais qualidade, e você percebe que parece que ele te empurra ainda mais para frente, para evoluir ainda mais a sua técnica. Mas por quê? Porque você já desenvolveu em outros papéis. Se você chega desde o início num papel assim, não é sinal que você vai aprimorar e desenvolver a sua técnica somente por causa do papel. Você vai provavelmente levar o mesmo tempo que você leva nesses outros papéis aqui. Exceto o papel sulfite, tá? O papel sulfite é somente no início mesmo. Quando você vai trabalhando camadas de sombreamento, texturas, para fazer um desenho realmente que fique realista, idêntico à foto, você tem que partir para um papel assim, né? O Honeymoon e Nostalgia, um apropriado. Esquece um pouco o papel sulfite. Daí aqui, olha só, alguns desenhos também feitos no Lana Bristol, tá? Aqui já tá um tamanho A4, que é esse tamanho mais de documento. E eu particularmente amo demais, tá, esse papel Lana Bristol. Ele é muito interessante para trabalhar toda essa parte
de textura, né? Um papel liso, já me adaptei a ele. Então eu super recomendo, tá? Quando a gente começa a falar sobre o melhor papel para desenhar, é muito interessante. Você que está acompanhando com atenção esse vídeo, com certeza você está entendendo que tudo é relativo, né? Eu posso muito bem falar, o melhor papel é o Lana Bristol. E é claro que eu vou falar isso. Desses aqui, primeiro o relativo é isso. Desses papéis que eu estou te mostrando, o melhor para mim, Henrique, é o Lana Bristol. O melhor depois que você desenvolver a sua técnica. Então é relativo. É o melhor para começar? Não, não acho que é o melhor para começar. Desses aqui é o melhor? É o melhor na opinião do Henrique, na experiência do Henrique que passou a usar a linha Bristol e se adaptou. Então você que me ouve falando isso, ouve algum desenhista falando que é o melhor papel Lana Bristol, você pode acabar se arrependendo se você comprar o Lana Bristol, porque você ainda não testou nenhum papel da linha Bristol, não foi nenhum mais barato, por exemplo, para você também não desperdiçar seu dinheiro à toa. Nem é só sobre você ter, né? Você pode ter dinheiro tranquilamente para comprar o papel que você quiser, mas é sobre desperdício. De repente você compra e não se adapta, e aí como é que vai ser? Então compra um mais em conta, que vem 50 folhas para você fazer o teste, como eu dei o exemplo do Canson XL Bristol, para depois você ir vindo para um tipo assim, por exemplo, como o Lana. Até mesmo o Hanemule Nostalgia, tá? Se você se adapta a ele, né, que é esse, olha só, tem até um blocão bem grande aqui, ó, tamanho A3. Se você se adaptar a esse papel, vai ser muito interessante e muito mais simples você se adaptar com o Lana Bristol, tá? Nisso você pode confiar, porque ele é um papel intermediário, ele não é muito texturizado e depois fica interessante você experimentar o Lana Bristol com o tempo. Então esses são alguns, ó, mais um tamanho A4, foi o desenho do personagem de Rum da série Round 6 que eu fiz, também um pouco recente esse desenho. Então é sim um papel que eu super recomendo, tá? O Lana Bristol. Ainda sobre o papel Lana Bristol, também tem um aqui, ó, que a gente falou sobre tamanho. Esse aqui é mais uma Xerox, tá? De um desenho que também foi entregue. Eu tirei uma Xerox para ter de recordação, para entender também tecnicamente falando, né? Quando eu olho, eu começo a ter lembrança, também entender da parte técnica, da forma que eu fiz. Então eu acho interessante eu ter uma cópia, né? Mesmo dos desenhos que não eram para ficar comigo, para mim também, além de tudo, entender sobre a parte técnica, né? Foi um desenho bem interessante, que eu gostei bastante de fazer, como eu já gosto, né, de trabalhar nesse papel Lana Bristol. E foi bem legal também usar nesse tamanho A3, né, que é um tamanho bem legal para a gente trabalhar nos detalhes. Então, antes da gente partir para a última parte, que eu vou falar um pouco das lojas que você pode comprar papéis, eu só quero dar um review geral e dar uma recomendação final quando eu falo o melhor papel, que provavelmente você já começou a entender aqui, que é o papel Hanemule Nostalgia, tá? Minha recomendação até o momento tem sido ele para você que está começando. Depois de tudo que eu mostrei aqui, é nessa conclusão que a gente vai chegando, né? Então nesse vídeo você entendeu, primeiro de tudo, sobre o papel sulfite, que é o primeiro papel que a gente acaba tendo contato. Depois, para você ir aprimorando a sua técnica para deixar o seu desenho cada vez mais realista, a gente vai para um papel mais apropriado. A gente entendeu sobre o tamanho do papel, que é importante você entender também sobre o tamanho. Depois a gente começou a entender sobre a gramatura do papel, que é a espessura, é o peso dele. A gente entendeu também sobre a textura do papel, né, os papéis mais texturizados, os papéis mais lisos. Você entendeu também um pouco da forma de trabalhar, das graduações dos lápis, para você trabalhar em cada tipo desse papel. A gente viu também um pouco sobre a quantidade de folhas que vem no bloco. A gente viu papéis com bom custo-benefício, que é importante também nesse começo. E daí, dito tudo isso, entendido tudo isso, eu continuo chegando na mesma conclusão, tá? Que o papel Hanemule é o melhor desses aqui que eu te mostrei para você começar. E ó, também não fica preso, por favor, não fica tão preso quando eu mostro assim marca de papel. No mercado tem várias marcas de papéis de excelente qualidade, tá? Pode ser que o que eu falei aqui foi a minha experiência, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. De repente eu posso estar até mostrando outros papéis, porque realmente tem muitos papéis bons, tá? Apropriados para desenhar. E tudo vai também da sua forma de se adaptar ao papel. Não pensa que é limitador, de repente você não encontrar nenhum papel desse, porém você encontra um outro papel interessante para você desenhar. E um papel de qualidade realmente que você vai, sem dúvida nenhuma, desenvolver uma excelente técnica e vai fazer um desenho bem realista, né? Idêntico à foto. E daí, entendido tudo isso, a gente também chega na questão de comprar o material. E sobre a compra do material, em papelarias mais simples, papelarias comuns,
a gente não acha essa variedade de papéis. Por quê? Porque esse tipo de material, eles são mais facilmente encontrados em lojas de materiais artísticos, né? Lojas especializadas, papelarias especializadas nesse tipo de papel. E daí o que acontece? Muitas das vezes a gente vai ter que comprar pela internet, tá? Eu, Henrique, eu sou de São Paulo, eu moro em São Paulo, eu já comprei materiais de desenhos, papéis em lojas físicas, mas a maioria das vezes não é na loja física que eu compro, né? Ou por não ter naquela loja, ou por ser bem distante também da minha casa, então eu vou e peço pela internet. Então não tem muito o que fazer, a gente acaba tendo que pedir realmente pela internet. E aí eu sei que tem muita gente que vai falar, Henrique, mas o frete é caro, é tão ruim ter que pagar caro no frete, mas infelizmente a gente tem que passar por isso. Eu sei que em algumas regiões o frete acaba sendo até mais caro, em outras tem uma certa diferença, mas no fim das contas a gente tem que pagar o frete. E, infelizmente não é legal para ninguém, né? E daí, como eu falei, eu estou em São Paulo, então quando eu começo a falar de lojas, eu falo, por exemplo, de algumas que eu já comprei, que é a Papelaria Universitária, né, que é O Projetista, Fruto de Arte, que é mais uma loja. Então essas lojas, elas têm, né, várias unidades, elas entregam, né, em algumas regiões aí do Brasil elas vão entregar, mas daí não fica preso também a isso, né? Independente da região que você tá, eu tenho alunos de todo o Brasil, pessoas que compram, tá, em vários nomes que eu vejo às vezes de lojas, que entregam, né, especificamente em uma região, na outra. E quando eu falo lojas, lojas mesmo, né, especializadas em materiais assim artísticos, não porque tem perto da tua casa essa loja, mas porque ela entrega na tua região. Então a gente vai e compra pela internet. Mesmo eu que compro presencialmente aqui em São Paulo, essas unidades, né, de lojas assim, tem em vários bairros, na verdade todos acabam sendo longe também da minha casa, não tem nenhum tão perto. E às vezes nem tem naquela loja, então eu tenho que recorrer para a internet, não tem jeito. E graças a Deus sempre deu certinho, tá? Sempre entregou direitinho esses nomes dessas lojas que eu falei aqui. Então, voltando aqui aos papéis, se você tiver ainda alguma dúvida, tá, relacionada a papel, deixa nos comentários, que é muito importante o seu comentário para a gente enriquecer esse conteúdo que vem aqui pro canal, para poder te ajudar, tá bom? Se esse vídeo te ajudou, também não deixe de curtir o vídeo para poder ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Se inscreva no canal, tá? Se você não for inscrito, e principalmente ative o sininho, tá? As notificações, porque é só assim, ativando as notificações, que o YouTube te avisa quando vem esses conteúdos aqui no canal. Se você só se inscreve, mas não ativa o sininho, você acaba perdendo os conteúdos, o YouTube não te avisa. É por isso que é tão importante você ativar as notificações, ok? Eu espero que essa videoaula tenha te ajudado, tenha esclarecido bastante coisa sobre os papéis, sobre os tipos, sobre a técnica, tudo que foi mostrado aqui, ok? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.